Capítulo 27. Thor voltou apressado para o quartel da Legião, no raiar do dia. Felizmente, chegou antes de começar o treino do dia. Ele estava sem fôlego quando chegou com Kron ao seu lado. Ele encontrou com os outros rapazes, quando eles estavam despertando, começando a enfileirar-se para cumprir as tarefas do dia. Ele estava ali, ofegante, mas perturbado do que nunca. Ele mal sabia como conseguiria realizar o treino do dia. Ele estaria contando os minutos até o banquete da noite, até que pudesse avisar o rei. Sentiu que o presságio tinha vindo a ele para que ele pudesse dar o aviso. O destino do reino repousava sobre os seus ombros. Thor corria ao lado de Rhys e Oconnor quando eles se dirigiam ao campo. Se via exausto quando entrou na fila. "Onde você esteve ontem à noite?" Rhys perguntou. Thor desejou que ele soubesse como responder, mas ele mesmo não sabia onde havia estado. O que se supunha que ele deveria dizer? Que ele tinha adormecido e caído no chão, nas montanhas de Argon? Isso não fazia sentido, nem mesmo para ele. "Eu não sei", ele respondeu, sem saber bem o que dizer para eles. "O que você quer dizer como eu não sei?" Oconnor perguntou. "Eu me perdi", Thor disse. "Perdeu-se?" "Bem, você tem sorte de ter conseguido voltar depois de ter se perdido", Rhys disse. "Se você tivesse voltado tarde para as tarefas do dia, eles não aceitariam você de volta na Legião", Elden acrescentou, aproximando-se deles, batendo em seu ombro com sua mão musculosa. "É bom ver você. Sentimos sua falta ontem." Thor ainda estava chocado com a diferença na maneira como Elden o tratava depois da vez em que havia estado do outro lado do cânion. "Como estiveram as coisas com minha irmã?" Rhys perguntou, num tom moderado. Thor corou. Estava inseguro sobre como responder. "Você a viu?" Rhys espetou. "Sim, eu a vi." Ele começou. "Nós passamos muito bem, embora tivéssemos de ir embora abruptamente." "Bem?" Rhys continuou quando todos eles se alinharam lado a lado diante de Coke e dos homens do rei. "Você verá um pouco mais dela hoje à noite. Vista sua melhor roupa. É o banquete do rei." O estômago de Thor se fechou. Ele pensou em seu sonho. Parecia que o destino estava dançando diante dos seus olhos e que ele estava impotente, destinado a não fazer nada, mais do que apenas vê-lo se desdobrar. "Silêncio!" gritou Coke, quando começou a andar diante dos rapazes. Thor se perfilou com os outros enquanto ficaram em silêncio. Coke caminhava lentamente, subindo e descendo as linhas, examinando a todos. "Vocês se divertiram ontem. Agora estão de volta ao treinamento. E hoje vocês vão aprender a antiga arte de cavar uma trincheira." Um resmungo coletivo ouviu-se entre os rapazes. "Silêncio!" ele gritou. Os rapazes ficaram quietos. "Cavar trincheiras é um trabalho duro", Coke continuou. "Porém, é um trabalho importante. Um dia você vai encontrar-se lá no deserto, protegendo nosso reino, sem ninguém para ajudá-lo. O tempo vai congelar. Você estará tão frio que você não poderá sentir os dedos dos pés no escuro da noite e você fará tudo para manter-se aquecido. Ou então, você pode se encontrar em uma batalha na qual você precisará ter cobertura para salvar-se das flechas inimigas. Pode haver 1 milhão de razões pelas quais você precisa de uma trincheira. Uma trincheira pode ser seu melhor amigo. Hoje," ele continuou, limpando sua garganta, "vocês passarão o dia cavando, até que suas mãos estejam vermelhas e com calos, suas costas estejam se partindo e vocês não possam aguentar mais. Então, no dia da batalha, isso não parecerá tão ruim assim." "Sigam-me!" Coke gritou. Ouviu-se outro gemido de desapontamento quando os rapazes romperam as filas. Formaram duplas e começaram a marchar através do campo, seguindo Coke. Elden disse: "Cavar trincheiras?
Exatamente como eu queria passar o dia. Podia ser pior, O'Connor disse. Poderia estar chovendo. Eles olharam para o céu e Thor viu nuvens ameaçadoras sobre suas cabeças. É bem provável, Rhys disse. Não dê azar. Thor! Ouviu-se um grito. Thor virou-se para ver Coke a um lado, olhando. Thor correu para ele, imaginando o que ele tinha feito de errado. Sim, senhor. Seu cavaleiro convocou você, ele disse secamente. Apresente-se a Eric nas dependências do castelo. Você tem sorte. Você está de folga hoje. Você vai servir o seu cavaleiro em vez disso, como é o dever de todo bom escudeiro. Mas não pense que está liberado de cavar trincheiras. Quando você retornar, amanhã, você cavará as valas, sozinho. Agora vá, ele gritou. Thor se virou e viu os olhares invejosos dos outros. Então correu para fora do campo, indo para o castelo. O que poderia Eric querer dele? Teria isso algo a ver com o rei? Thor percorria a corte do rei, tomando um caminho que ele nunca tinha tomado antes, em direção ao quartel do Exército Prata. Suas instalações eram muito maiores do que aquelas da Legião. Seus edifícios dobravam em tamanho, forrados com cobre, e suas vias estavam pavimentadas com pedras novas. Para chegar lá, Thor teve de passar por um grande portão de arco, onde uma dúzia de homens do rei estavam de guarda. O caminho então se alongava, estendendo-se através de um enorme campo aberto e culminando em um complexo de edifícios de pedra, rodeados por uma cerca e guardado por dezenas de cavaleiros. Era uma vista imponente, mesmo dali. Thor correu pelo caminho. Podia ser visto com facilidade em campo aberto. Os cavaleiros já estavam preparados para sua abordagem, mesmo enquanto ele estava ainda bem longe. Deram um passo à frente, cruzaram suas lanças e olhavam para a frente, ignorando-o enquanto bloqueavam o seu caminho. Que tipo de negócios você tem aqui? Um deles perguntou. Eu estou me preparando para o serviço, Thor respondeu. Eu sou o escudeiro de Eric. Os cavaleiros trocaram um olhar desconfiados. Mas outro cavaleiro se adiantou e assentiu com a cabeça. Eles deram um passo para trás. Descruzaram suas armas e o portão foi aberto lentamente. Seus espigões de metal rangendo. O portão era imenso, tinha pelo menos 60 centímetros de espessura. E Thor pensou que esse lugar era ainda mais fortificado. Até mais do que o castelo do rei. O segundo edifício à direita, o cavaleiro gritou. Você vai encontrá-lo nos estábulos. Thor se virou e correu pelo caminho através do pátio. Passou por um complexo de edifícios de pedra e processava tudo. Tudo estava brilhando ali. Tudo era imaculado, perfeitamente mantido. Todo lugar exalava uma aura de força. Thor encontrou o edifício e estava deslumbrado com a visão diante dele. Dezenas dos melhores e mais belos cavalos que ele já tinha visto estavam amarrados em fileiras organizadas fora do edifício. A maioria deles coberto por uma armadura. Os cavalos reluziam. Tudo ali era maior, mais grandioso. Cavaleiros reais trotavam em todas as direções, carregando várias armas, atravessando o pátio em seu caminho para dentro ou fora dos portões. Era um lugar ocupado e Thor podia sentir a presença da batalha ali. Aquele lugar não era destinado ao treinamento, era destinado à guerra, à vida e morte. Thor passou por uma pequena estrada em forma de arco, um corredor de pedra escura e apressado passava por estábulo após estábulo, procurando Eric. Thor chegou ao fim deles, mas ele estava longe de ser encontrado. À procura de Eric, não é? Um guarda perguntou. Thor virou-se e acenou com a cabeça. Sim, senhor. Eu sou seu escudeiro. Você está atrasado. Ele já está lá fora, preparando o seu cavalo. Mova-se rápido, então. Thor correu pelo corredor e saiu dos estábulos, entrando em campo aberto. Ali estava Eric, diante de um garanhão gigante e valente.
um cavalo preto reluzente com um focinho branco. O cavalo bufou quando Thor chegou e Eric se virou. Sinto muito, Alteza, Thor disse, sem fôlego. Eu vim tão rápido quanto pude. Eu não tive a intenção de chegar atrasado. Você chegou na hora, Eric disse com um sorriso gracioso. Thor, este é Lunin, ele acrescentou apontando para o cavalo. Lunin bufou e pavoneou-se, como se estivesse dando uma resposta. Thor se aproximou, estendeu a mão e acariciou-lhe o focinho. Ele relinchou suavemente em resposta. Ele é o meu cavalo de viagens. Um cavaleiro de categoria tem muitos cavalos, como você aprenderá. Há um para torneio, um para batalha e um para uma longa e solitária viagem. É com esse que você forja a amizade mais íntima. Ele gosta de você, isso é bom. Lunin inclinou-se e enfiou o focinho na palma da mão de Thor. Thor estava avassalado pela magnificência dessa criatura. Ele podia ver a inteligência brilhando em seus olhos. Era surreal. Ele sentiu que o cavalo entendia tudo, mas algo que Eric disse sacudiu Thor. Vossa Alteza disse uma viagem? Ele perguntou surpreso. Eric parou de apertar os arreios, virou-se e olhou para ele. Hoje é um dia do meu nascimento. Eu cumpri meu 25º ano. É um dia especial. Você sabe sobre o dia da seleção? Thor abanou a cabeça. Muito pouco, Alteza. Sei apenas o que os outros contaram. Nós, Cavaleiros do Anel, devemos sempre continuar, geração após geração, Eric começou. Temos até nosso 25º ano para escolher uma noiva. Se ela não for escolhida até essa data, então a lei dita que temos de encontrar uma. Nós temos um ano para encontrá-la e trazê-la. Se voltarmos sem ela, então o rei nos dará uma e nós perderemos o nosso direito de escolha. Por isso, hoje devo embarcar em minha jornada para encontrar minha noiva. Thor olhou em volta, sem palavras. Mas, Alteza, está partindo? Por um ano? O estômago de Thor se apertou ao pensar nisso. Ele sentiu seu mundo desmoronar-se ao redor. Até esse momento, ele não tinha percebido o quanto ele havia se afeiçoado a Eric. De certa forma, Eric tinha se tornado um pai para ele. Mas então, a quem devo servir como escudeiro? Thor perguntou. E para onde Vossa Alteza vai? Thor lembrou o quanto Eric tinha sido um apoio para ele, como ele tinha salvado sua vida. O coração dele afundou-se com a ideia de sua saída. Eric riu, um riso despreocupado. Que pergunta quer que responda primeiro? Ele disse. Não se preocupe. Você foi designado a um novo cavaleiro. Você será escudeiro dele até que eu regresse. Kendrick, o filho mais velho do rei. O coração de Thor se alegrou ao ouvir isso. Ele sentia um apego igualmente forte por Kendrick, quem, afinal, havia sido o primeiro a olhar por ele e garantir-lhe um lugar na legião. Quanto durará minha viagem? Eric continuou. Eu ainda não sei. Eu sei que irei em direção ao sul, ao reino do qual eu provenho, e buscarei uma noiva naquelas proximidades. Se não encontrar uma dentro do anel, então eu posso até mesmo atravessar o mar por meu próprio reino para procurar por uma noiva lá. Seu próprio reino, Alteza? Thor perguntou. Thor percebeu que ele não sabia muito sobre Eric, de onde ele vinha. Ele tinha sempre presumido que Eric era oriundo do anel. Eric sorriu. Sim, muito longe daqui, do outro lado do mar. Mas é uma história para outro momento. Será uma jornada distante, muito longa, e eu devo preparar-me. Então me ajude agora. O tempo é curto. Sele o meu cavalo e carregue-o com todos os tipos de armas. A cabeça de Thor estava girando quando ele entrou em ação, correndo para o arsenal dos cavaleiros e retirou uma distinta armadura preta e prata que pertencia a Lunin. Ele corria de volta com uma parte de cada vez, primeiro colocando a cota de malha nas costas do cavalo, estirando-a para armá-la,
ao redor de seu corpo enorme. Em seguida, Thor adicionou a testeira, o fino metal moldado para proteger a cabeça do cavalo. Lunin relinchou quando ele fez isso, mas parecia que ele gostava. Ele era um cavalo nobre, um guerreiro. Thor podia dizer isso e ele parecia tão confortável na armadura quanto um cavaleiro. Thor correu de volta, trazendo as esporas douradas de Eric e ajudou a colocar uma em cada pé quando Eric montou o cavalo. De que armas vai precisar, Alteza? Thor perguntou. Eric olhou para baixo, ele parecia enorme desta perspectiva. É difícil prever que tipo de batalhas eu poderia encontrar ao longo de um ano, mas eu preciso ser capaz de caçar e me defender. Então, é claro, eu preciso da minha espada longa. Eu também devo levar minha espada curta, um arco, uma aljava de flechas, uma lança curta, uma maçã, um punhal e meu escudo. Eu creio que com isso basta. Sim, Alteza, Thor disse e em seguida entrou em ação. Ele correu para a prateleira das armas de Eric, ao lado do estábulo de Lenin, e olhou umas 10 armas. Havia um arsenal impressionante de armas para escolher. Ele retirou cuidadosamente todas as armas que Eric havia solicitado, levando uma de cada vez e entregando-as a Eric, ou colocando de forma segura no equipamento dele, enquanto Eric estava ali sentado, ajustando suas luvas de couro, preparando-se para ir embora. Thor não suportava vê-lo ir-se. Alteza, sinto que é meu dever acompanhá-lo nesta viagem, Thor disse. Depois de tudo, eu sou seu escudeiro. Eric abanou a cabeça. É uma viagem que eu devo fazer sozinho. Então posso pelo menos acompanhá-lo até a primeira parte da travessia? Thor insistiu. Se está indo para o sul, aqueles são caminhos que eu conheço bem. Eu sou do sul. Eric olhou para baixo, ponderando. Se você quiser acompanhar-me até o primeiro cruzamento, está bem, não vejo mal nenhum nisso. Mas é uma viagem dura, de um dia. Então devemos partir agora. Tome o cavalo de meu escudeiro, na parte de trás do estábulo. O marrom com a crina vermelha. Thor correu de volta para o estábulo e encontrou o cavalo. Quando ele o montou, Kron espichou a cabeça para fora de sua camisa. Olhou para cima e gemeu. Está tudo bem, Kron. Thor o tranquilizou. Thor inclinou-se para a frente. Instigou o cavalo a sair do estábulo. Eric mal tinha esperado por ele e já se encontrava longe com Lunin, a galope. Thor se esforçou para alcançá-lo e o seguiu o melhor que pôde. Eles cavalgaram juntos para fora da corte do rei. Passaram pelo portão quando vários guardas o levantaram e abriram passo para eles. Vários membros do exército prata estavam alinhados, observando, esperando quando Eric passou por eles. Elevaram seus punhos com uma saudação. Thor estava orgulhoso de andar ao lado dele, de ser seu escudeiro e emocionado por acompanhá-lo, mesmo que fosse apenas até o primeiro cruzamento. Havia tantas coisas que Thor tinha desejado poder dizer a Eric, tantas coisas que queria perguntar-lhe, e tantas outras pelas quais ele queria agradecer, mas não havia tempo. Eles galopavam em direção ao sul, irrompendo por entre as planícies, o terreno em constante mudança, enquanto seus cavalos percorriam as estradas do rei sob o sol da manhã. Quando eles passaram por uma colina, à distância, Thor pôde ver todos os membros da legião em um campo, arrebentando as costas enquanto cavavam. Thor estava feliz por não estar entre eles. Enquanto Thor observava, viu um deles parar e levantar o punho no ar em direção a ele. Era difícil ver devido ao sol, mas ele tinha certeza que era Hiss saudando. Thor levantou o punho em resposta enquanto eles cavalgavam. As estradas bem pavimentadas deram lugar a precárias estradas rurais, mais estreitas e mais irregulares, e finalmente elas não eram mais do que caminhos bem trilhados cortando a zona rural. Thor sabia que era perigoso para o povo comum andar por essas estradas sozinho, especialmente à noite, com todos os ladrões que espreitavam sobre elas.
Mas Thor se preocupava pouco com isso, especialmente com Eric ao seu lado. Na verdade, se um ladrão os confrontasse, Thor temia mais pela vida do ladrão. Claro, seria uma loucura para qualquer ladrão tentar parar um membro do Exército Prata. Eles cavalgaram todo dia, quase sem parar, até que Thor estava exausto, sem fôlego. Ele mal podia acreditar na resistência de Eric, mas ele não ousou demonstrar seu cansaço. Ele não queria parecer um fraco. Eles passaram por uma importante encruzilhada e Thor a reconheceu. Ele sabia que se ele a seguisse bem, ele iria levá-los para a sua aldeia. Por um momento, Thor se sentiu invadido pela saudade e parte dele queria pegar a estrada para ver seu pai, ver sua aldeia. Thor se perguntou o que seu pai estaria fazendo naquele momento. Quem estaria cuidando das ovelhas? Quão irado seu pai devia ter ficado quando ele não havia retornado. Não que ele se importasse muito com isso. Ele apenas tinha perdido momentaneamente o que lhe era familiar. Ele estava, de fato, aliviado por ter escapado daquela pequena aldeia e outra parte dele queria nunca mais voltar. Eles continuaram galopando mais e mais em direção ao sul, por territórios onde nem mesmo Thor tinha estado antes. Ele tinha ouvido falar da Passagem do Sul, embora ele nunca a tivesse visitado. Era um dos 3 principais cruzamentos que levavam à parte sul do Anel. Havia sido um bom meio-dia de passeio, a partir da corte do rei, e o sol já estava ficando alto no céu. Thor suava, estava com falta de ar e estava começando a se perguntar com ansiedade se ele iria voltar a tempo para o banquete do rei à noite. Teria ele cometido um erro ao acompanhar Eric tão longe? Eles rodearam uma colina e finalmente Thor viu lá no horizonte o sinal inconfundível da primeira travessia. Ele estava marcado por uma grande torre estreita, com a bandeira do rei colocada nela em todas as 4 direções, e os membros do Exército Prata montavam guarda no topo do seu parapeito. Ao ver Eric, o cavaleiro do topo da torre tocou sua trombeta. Lentamente, o portão subiu. Eles estavam a apenas algumas centenas de metros de distância e Eric diminuiu o ritmo do cavalo para um passeio. Thor tinha um nó no estômago ao perceber que esses eram seus últimos minutos com Eric. Até quem sabe por quanto tempo. Quem poderia dizer, até mesmo, se ele voltaria? Um ano era um longo tempo e tudo podia acontecer. Thor estava feliz, pelo menos, por ter tido a oportunidade de acompanhá-lo. Sentiu que ele tinha cumprido seu dever. Os 2 cavalgavam lado a lado, ofegantes. Seus cavalos também respiravam com dificuldade quando eles se aproximaram da torre. Eu não poderei vê-lo por muitas luas, Eric disse. Quando eu voltar, eu trarei uma noiva comigo. As coisas poderão mudar. Sem importar o que acontecer, sei que você sempre será meu escudeiro. Eric respirou fundo. Antes que eu parta, há algumas coisas que eu quero que você recorde. Um cavaleiro não é forjado pela força, mas pela inteligência. A coragem não é o único que faz de alguém um cavaleiro, mas a coragem, a honra e a sabedoria juntas. Você deve trabalhar sempre para aperfeiçoar o seu espírito, sua mente. A cavalaria não é passiva, é ativa. Você deve trabalhar nela, melhorar a si mesmo cada momento, cada dia. Durante estas luas, você vai aprender todos os tipos de armas, todos os tipos de habilidades, mas lembre-se, há ainda outra dimensão para nossas lutas, a dimensão de feiticeiros. Procure Argon. Aprenda a desenvolver seus poderes ocultos. Eu os senti em você. Você tem um grande potencial. Não há nada do que se envergonhar. Você me entende? Sim, Alteza. Thor respondeu, enchendo-se de gratidão por sua sabedoria e entendimento. Optei por abrigá-lo debaixo da minha asa, por uma razão. Você não é como os outros. Você tem um destino maior, maior talvez até mesmo que o meu. Mas ele ainda está por cumprir-se. Você não deve dá-lo por sentado. Você deve trabalhar nele. Para ser um grande guerreiro,
Você não deve apenas ser destemido e qualificado. Você também deve ter o espírito de um guerreiro e seguir sempre o seu coração e sua mente. Você deve estar disposto a dar sua vida pelos outros. O maior cavaleiro não busca riquezas, honra, fama ou glória. O maior cavaleiro segue em busca do mais difícil de tudo. Segue em busca de se tornar uma pessoa melhor. Todos os dias, você deve se esforçar para ser melhor. Não só melhor que os outros, mas melhor que você mesmo. Você deve buscar assumir a causa daqueles que são inferiores a você. Você deve defender aqueles que não podem defender a si mesmos. Não é uma missão para um coração fraco. É uma busca de heróis. A mente de Thor girava enquanto ele processava tudo, ponderando as palavras de Eric cuidadosamente. Ele estava cheio de gratidão para com ele e mal sabia como responder. Ele sentiu que seria preciso muitas luas para que a mensagem completa dessas palavras assentasse. Eles alcançaram o portão do primeiro cruzamento e, quando fizeram isso, vários membros do Exército Prata saíram para cumprimentar Eric. Eles se dirigiram para ele com sorrisos largos em seus rostos e, quando ele desmontou, lhe deram muitos tapas nas costas, como velhos amigos. Thor apeou, tomou as rédeas de Lani e levou-o ao guardião no portão, para que o alinhasse e o escovasse. Thor ficou ali de pé, aguardando até que Eric virou-se e olhou para ele, pela última vez. Em seu último adeus, havia muitas coisas que Thor queria dizer. Ele queria agradecer-lhe, mas ele também queria contar-lhe tudo, sobre o presságio, sobre seu sonho, sobre seus temores com respeito ao rei. Ele pensou que talvez Eric pudesse entender, mas ele não teve oportunidade. Eric já estava rodeado de cavaleiros e Thor temia que Eric e todos eles pensassem que ele estava louco. Então ele ficou parado ali, a língua atada. Foi quando Eric estendeu a mão e apertou o seu ombro uma última vez. "Proteja o nosso rei", Eric disse firmemente. As palavras provocaram um calafrio na espinha de Thor. Era como se Eric tivesse lido sua mente. Eric virou-se, atravessou o portão com os outros cavaleiros quando eles o cruzaram, de costas para Thor. Os espigões de metal lentamente baixaram atrás dele. Eric havia partido agora. Thor sentiu um buraco no estômago. Podia passar um ano inteiro para que se vissem novamente. Thor montou seu cavalo, tomou as rédeas e esporou forte. A tarde já havia chegado e ele tinha uma viagem de meio-dia para levá-lo de volta para a festa. Ele ouviu as últimas palavras de Eric, reverberando sua cabeça como um mantra: "Proteja nosso rei. Proteja o nosso rei."